Ora, glória a Deus, amém? Bendito Deus, Pai, quero orar-te, Senhor. Senhor, porque necessito de Ti, Senhor, porque a verdade, Senhor, és Tu que tomas o controle de todas as coisas, Senhor Jesus. Senhor, orar-te, Senhor, dando-te as graças, porque permites, Senhor, que estejamos reunidos, Senhor, a aprender de Ti, Senhor, a comungar contigo, Senhor, a exaltar o Teu nome, Senhor Jesus, a comungar também uns com os outros, Senhor, baixa a Tua direção, baixa o Teu Santo Espírito, Senhor, dá-te as graças por este lugar magnífico, Senhor, por cada vida que Tu permites que aqui esteja, Senhor, e dá-te as graças também, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é como Tu dizes, Senhor, é luz para o nosso caminho, Senhor Jesus, e que a verdade, nosso Senhor, esteja receptivo, Senhor, esteja, Senhor, mole, por assim dizer, Senhor, para que a Tua palavra possa penetrar a fundo, Senhor, e possa fazer o efeito, Senhor, o bom efeito, Senhor Jesus Cristo, Pai. Não queremos nunca, jamais rechaçar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, bendita, Senhor, porque, Senhor, ela já é bendita, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Eu o que tenho para compartilhar convosco, dar as boas-vindas a todos, claro, e é algo vai no mesmo sentido, não? A oração é algo que efetivamente é necessário que possamos ter presente na nossa vida, é necessário que seja algo que esteja como que afinado, por assim dizer, e é algo que nos é por vezes difícil, mais fácil conversarmos uns com os outros sobre isto, sobre aquilo, com o filho, com a mulher, com o amigo, com o irmão, com a autoridade, com o vizinho, com o cliente, falar sobre muitas coisas e, por vezes, essa situação de conversarmos com Deus, de orarmos a Deus, se torna um pouco mais complicado na nossa vida. E é algo que devemos ter presente, que deve estar afinado, amém? Deve estar presente, deve estar, como que digo, na ordem do dia. E não deixá-lo para trás. Há certas determinadas situações na nossa vida que são impedimentos para que a palavra de Deus, ou para que a oração a Deus tenha eficácia, por assim dizer. Nós ouvimos o irmão que passou antes a deixar a sua mensagem e me realçou aquilo que falou a mulher a Jesus Cristo: se tu pedires ao Pai, Ele te vai conceder. Ela estava a falar diretamente com Jesus Cristo e sabia, mas analisando, porque tenho lido e tive debruçado sobre esse tema um pouco, sobre a oração, porque é necessário, eu sinto necessário, e aquilo que vejo, e nós sabemos, não é nada de novo, Jesus tem um coração limpo, Jesus tem uma postura, não é carnal, nele, por ser santo, por ser Deus, por ser como aquele que entrega o seu sangue sem mácula por todos nós, não tem mancha, amém? E então o seu pedido ao Pai lhe é concedido, e vimos que foi concedido, e ao final a leitura: não, obrigado Pai, porque tiraste a pedra, disse o Senhor Jesus Cristo. E eu analiso-me, vejo situações, não venho falar de mim, mas vejo as situações e analiso-me, e à luz da palavra de Deus, por vezes as respostas não vêm, por vezes a oração não está tanto na ordem do dia, mas até pode estar na ordem do dia, mas custa a vir a resposta. E os motivos poderão ser vários, não? Será por vontade de Deus, porque tem o seu tempo, pois é o seu tempo, não é o meu, não é o teu, mas essencialmente são temas que são conhecidos, mas nós lemos em Provérbios um texto que é essencial: guarda o teu coração, amém? Guarda o teu coração, porque Deus são as saídas para a vida. E muitas das vezes o que é que passa? Quando Jesus estava a ensinar os seus apóstolos, por assim dizer, como é que haviam de orar, Mateus 6 fala bastante sobre esse tema, sobre como orar, e ele foi perentório, não? Foi bem perentório quando lhes fala de recolherem ao seu quarto, quando fala do tesouro, onde nós temos o nosso coração,
Aí está o nosso tesouro. E são situações que, como te posso dizer, o que é que vai sair da nossa boca quando estamos em comunhão, quando estamos em oração a Deus Pai Todo-Poderoso? Não é essencialmente aquilo que está no nosso coração. Quando conversamos uns com os outros, essencialmente o que é que sai de nós? A palavra de Deus é taxativa. Se nós virmos o que diz Mateus 6,45, que o Senhor ponha a sua palavra bem explícita para que a possamos receber, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, da abundância do seu coração, fala a boca. Amém? Então, vendo este provérbio, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, essencialmente passa que o nosso coração diante de Deus tem que estar como que aberto, como fazemos com os animais, são abertos de um lado ao outro, são esquartejados. Não, e o nosso coração da mesma forma diante de Deus. Primeiramente porque sabemos e friso que diante de Deus nada está em oculto, mas também Deus está sempre esperando que, apesar de Ele saber o que está dentro de mim, Ele quer que eu exponha o que está dentro de mim. Amém? E o meu coração tem que estar limpo. E muitas das vezes o que é que passa? Se uma pessoa faz uma autoanálise a si mesmo, há coisas que estão a manchar. Não? Temos consciência, tenho consciência. Há coisas que efetivamente são de impedimento nessa ligação a Deus através da oração. Amém? Me conseguem perceber o raciocínio que eu quero transmitir? Porquê? Porque aonde está o meu tesouro? O que é que eu tenho? Um tesouro é algo de importante para a nossa vida. Não, se uma pessoa tem um tesouro, tem algo, o guarda bem. E onde está o nosso tesouro? Aí vai estar o meu coração. E se for um tesouro terreno, carnal, material, as coisas naturais, carnais, naturais, não ligam com as espirituais. Amém? Não somos carne, Deus é espírito. E é necessário que haja como que uma revolução dentro de nós, para que haja essa transformação, para que se possa haver essa ligação e a nossa oração possa ter esse chegar lá a Deus. Ele não é surdo, conforme diz a palavra, para que não ouça a minha oração. Amém? Ele não é surdo, ele ouve a minha oração. Ele sabe o que eu estou a expor. Diz inclusive a palavra de Deus que antes mesmo de poder expressar, já Ele tem conhecimento daquilo que está dentro de mim. Amém? Comigo passa essa certeza. Contigo penso que assim, lês a palavra de Deus, terás discernimento sobre a palavra de Deus e entenderás que antes mesmo de dizer ai ai, papá, ou o que seja, ou já o Senhor sabe. Amém? Então há essa situação que Ele esquadrinha o nosso coração e o nosso coração tem que estar dessa forma diante do Senhor. Porquê? Porque quando o nosso coração está sujo, quando está manchado, o que é que diz a palavra de Deus? E vamos sempre nesta situação. O que é que diz a palavra de Deus? Porque essencialmente importa o que diz a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que o pecado faz divisão entre eu e Deus Pai Todo-Poderoso, entre o homem e o Senhor. O pecado faz divisão. E podemos ler isso em Isaías 59:12. E Isaías 59:12 diz desta forma: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que... Alguém me completa, por favor? De modo que... Não quê? É que não se ouve nada cá de cima. Rui, tem mesmo uma dificuldade acústica. Qual é a parte final do versículo? Volto a repetir. Isaías 59:1. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo
que não vos ouça. Primeiro diz que o seu coração não está surdo, que o seu ouvido não está surdo para que não te possa ouvir e não me possa ouvir a mim. Mas depois diz que as minhas iniquidades lhe provocam surdez, por assim dizer. Amém? A palavra de Deus é desta forma. Isto porque alguém expôs isto que eu vou dizer e é algo que nós entendemos. No meio natural, eu sou um assalariado, ganho X por mês, faço o meu trabalho, melhor ou pior, mas aí estou. Se eu tenho consciência de que sou um empregado em condições, eu tenho consciência do valor e tenho, ou melhor, ousadia por justiça de chegar perto do encarregado, chegar perto do patrão e dizer-lhe: olha, por favor, a ver agora se fim do contrato, começa outro contrato, a situação é esta, há condição de um ordenado melhor. Porquê? Porque eu tenho a consciência de que aquilo que estou a fazer é algo que é produtivo à empresa e não sou mandrião, por assim dizer, não sou calinas, sou uma pessoa que se esforça para. E então posso chegar diante e propor que me ponham um aumento de ordenado. Amém? Mas se eu for, e provavelmente em justiça me darão ou não um aumento de ordenado, em face oposta, eu sou um assalariado que, se possível, me meto no cantinho, quando venho encarregado apareço e não sou uma pessoa assídua, não sou uma pessoa interessada, mas mesmo assim tenho o descaramento de, quando chega perto da altura de receber, de mudar o contrato, de renovar, vou, e sabendo que sou um mau empregado, mesmo assim digo: olha, veja lá, porque isto está mal, preciso de aumento de ordenado. Será que o patrão me vai dar aquilo que eu lhe estou a pedir? Provavelmente dará, não sei, provavelmente mais certo é que não. O que eu quero dizer com isto, ou o que eu entendo disto, é que diante de Deus lhe passará uma situação idêntica. As minhas iniquidades não vão fazer com que realmente a minha oração não possa chegar aonde eu quero que chegue, por vários motivos. Comecei por dizer pelo coração, que penso que é o essencial. O meu coração tem que estar limpo diante de Deus. O meu tesouro tem que ser as coisas do Senhor. Amém? Tem que ser aquilo que Ele tem demandado para mim. A sua palavra, o seu ensinamento, a sua presença na minha vida. Eu tenho que reconhecer efetivamente que há manchas, porque há situações que não são de grande ajuda para esse chegar a Deus, mas também o reconhecimento, o quebrantamento e o querer apartar-se, ou melhor, Deus abre a sua porta. Porque nós conhecemos o célebre texto de 2 de Crônicas 7, 13, 14, né? 2 de Crônicas 7, 13, 14, por aí. O que é que ele diz? Se eu fechar os céus, se não houver chuva, se isto, se aquilo outro, eu não sou muito bom a decorar, mas sei de uma coisa que diz que se te arrependeres, se te desviares do teu mau caminho, se orares, se te humilhares diante de mim, eu demandarei a chuva e sararei a tua terra. Amém? É algo que é importante. Porquê? Porque o Rui dizia, a mulher disse-lhe: pois se pedis ao Pai, Ele vai-te conceder. E ao final vimos que sim, que concedeu. Porquê? Porque asseguro que Jesus estava em humildade diante do Pai, em reverência diante do Pai. Apesar de ser Pai, feito Filho. Amém? Apesar de todas as situações que nós conhecemos, mas o que é certo é que Ele estava dessa forma. Portanto, eu penso que a nossa conduta de pecado pode fazer com que as nossas orações fiquem sem resposta. E podemos orar e orar. Amém? Eu penso que é necessário que seja retirado de nós, que nós sejamos aquela pessoa que reconhece a sua mancha e que realmente queira diante de Deus pôr-se de tal forma para que a mancha seja retirada e possa chegar a nossa oração a Ele. Amém? Diz a palavra de Deus também em Mateus 6, 5, 6 e
passo a ler, Mateus 6, 5, 6. E era naquela altura, por assim dizer, Mateus 6, 5 e 6. Mateus 6, 5 e 6, era naquela altura que Jesus se virava para os seus discípulos, para as pessoas que estavam com ele, e lhes dizia: E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém. Eu penso isto, quando Jesus diz isto aos seus discípulos e se refere às pessoas, aos hipócritas que oravam nas esquinas, nas praças, eu quando faço a oração, ou quando nós oramos a Deus, em verdade tem que haver uma análise, tem que eu quero orar para agradar a quem? A mim mesmo, para que me sinta bem com a minha oração? A ti, porque oro por ti, e por isto, e por aquilo, e por aquilo outro, e cai bem a minha oração? Ou efetivamente quero orar a Deus Pai Todo-Poderoso, expondo-me, amém? Abrindo, falando. Ele dizia de uma forma, puma, na mosca: estes já têm a sua recompensa. E eu penso que a recompensa que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo quer, não é agora a recompensa. Sabe bem as situações que Deus nos proporciona ou permite que venham à nossa vida. Amém? Mas a verdadeira recompensa qual é? A verdadeira recompensa é efetivamente termos essa comunhão com Deus e estarmos com Ele. Amém? E por isso podemos alcançar a salvação das nossas almas. Eu penso que aqui, pois estes homens que eram chamados de hipócritas, que oravam em público e de uma forma hipocrisia ou hipócrita, pois sim, de uma certa forma a representação teatral, amém? De uma certa forma, representação teatral. E não é isso, porque Deus o que quer de cada um de nós, que não seja transparência, que não seja sinceridade diante dele, amém? E como dizia o irmão Rui, pois essa transparência e essa sinceridade, muitas das vezes, ou quase sempre, nós a conseguimos de que forma? Na segunda parte. Mas, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém. Não aquela recompensa momentânea. Não aquela recompensa de que te estou a agradar a ti, de que saio com o meu ego mais inchado porque me estou a agradar a mim, mas sim porque estou a agradar. A Bíblia o que é que diz? Em 1 João 5,14, fazer a oração segundo a vontade de Deus. Amém? 1 João 5,14, fazer a oração segundo a vontade de Deus. Diz que Ele nos ouve, e se nos ouve o que lhe pedimos, sabemos que já o alcançamos. Porque estamos a fazer não segundo a nossa vontade, não para nos agradar a nós mesmos, não segundo a vontade de A ou de B, não para agradar a não sei quem, mas sim segundo a vontade de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Diz a palavra também que tudo é possível àquele que crê. Um requisito importante, uma situação forte para que a minha oração e a tua oração a Deus seja eficaz, é que a façamos com fé. Amém? Porque se oramos, porque toca, se oramos porque já oraram todos e agora estou eu e vou orar eu, se oramos porque, não sei, não julgando, porque não tem por que ser dessa forma, mas tem que sair de dentro com fé de que realmente Deus está a ouvir, com fé de que, conforme dizia em Isaías, Deus, o seu ouvido ouve, mas em nós o nosso coração está limpo e não há como que impedimento para que Deus de repente apanhe uma surdez que já não ouve outra vez a minha oração. Amém? Isto Marcos 9:23 assim o diz.
para que seja a palavra de Deus a ser posta. Eu penso que o Senhor é fiel de tal forma que não vai a falhar, nunca, jamais. Marcos 9, 23. Que diz o Senhor na sua palavra? Acerca da cura de um jovem que era possesso. E vem por aí fora, e nesta parte, só isto, para que entendamos. Disse-lhe Jesus, se tu podes, porque o homem estava a perguntar se efetivamente havia possibilidade de... E a resposta do Senhor Jesus Cristo foi, se tu podes, e a seguir o que é que diz? Tudo é possível ao que crê. Amém. Eu penso que são situações, porquê? Porque há impedimentos, há impedimentos, e esses impedimentos têm que ser detectados na nossa vida individualmente, esses impedimentos têm que ser rotos, e aí se torna o caminho aberto para podermos chegar ao Senhor com fé, amém? Com fé, segundo a sua vontade, conforme líamos em 1 João, segundo a sua vontade. Conforme diz em Tiago, que nós conhecemos a palavra que diz, pedis, mas pedis mal, pedis para os vossos deleites. E às vezes é terrível, porque às vezes numa situação em que parece que é algo mais amplo, mas se eu me esquadrinhar, é algo que se torna, se calhar, egoísta. Porquê? Porque será não tão amplo assim, mas segundo a minha necessidade, segundo aquilo que eu pretendo. Amém? É a palavra de Deus. E isto é importante. Porquê? Porque depois diz também em Tiago que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porque nessa atitude, muitas das vezes, é algo mais que se torna como que tampão. É estarmos em duas barcas, em dois sítios. Amém? Eu te deixo esta palavra porque há uma situação de oração, há uma situação que é importante entendermos-la, mas é importante que, assim como o empregado que realmente vai pedir aumento de ordenado apresenta algo que seja de base para esse pedido, para esse aumento de ordenado, igual que nós nos apresentamos diante de Deus com um coração limpo, com um coração sincero, com a verdade por diante, sabendo que Deus já sabe perfeitamente o que está dentro do nosso coração, mas faz falta que confessemos, diante do Senhor, amém? E que se formos, conforme diz 2 de Crónicas, em humildade, reconhecendo o nosso falho, Ele tem misericórdia de cada um de nós, porque Ele é fiel, amém? Diz em Timóteo que apesar... Se eu não for fiel, Deus se mantém fiel. Tem outras situações, não? Mas o que eu te quero dizer é que Deus é sempre fiel. Apesar da minha fidelidade ou da minha infidelidade. O que Ele necessita, entre aspas, perdão, o que Ele quer, o que Ele deseja é que haja essa sinceridade diante de Deus. Essa limpeza. Que o meu tesouro seja nos céus. Conforme diz aquela passagem que nós lemos mais ao princípio, não o tesouro na terra, onde o bicho, a polilha, a traça, corrompe. Mas sim, as nossas atitudes diante de Deus, boas, agradando-lhes, por assim dizer, e que fazem tesouros no céu. E essa sinceridade é importante, amém? E atender que os impedimentos existem, mas também se quebram. Também se rompem, amém? Também caem por terra agora. Não há impedimento maior que Deus não possa derrubar, amém? Não há nada que não possa acontecer, porque tudo é possível ao Senhor. E conforme disse o Senhor Jesus Cristo, tudo é possível ao que crê. Para Deus não é impossível. E tu e eu, se cremos, as coisas são possíveis, amém? E a nossa oração não é balões de oxigênio, não são... As palavras vão e voltam. É como atira o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo voltará a ti. Amém? As coisas são desta forma. E te quero deixar para que efetivamente depois afinquemos, porque muitas das vezes não é fácil
mantermos a oração. Muitas das vezes os impedimentos que estão em nós atafulham mais ainda, mas começando por limpar o nosso coração, e depois vamos ver realmente o que é que sai da nossa boca. Vai sair algo que vai agradar a Deus, porque vai ser segundo a sua vontade. Amém? Então quero deixar esta palavra para que façamos força todos juntos e a nossa oração possa chegar ao Senhor, porque Ele é que tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele é que tem a supremacia, porque Ele é que é o Criador dos céus e da terra, e Ele é que sabe, não é? Conforme diz a palavra de Deus, cada cabelito que temos, até os carecas que têm pouco, Ele sabe. Não, até aqueles que têm muito cabelo, Ele sabe, até todas, eu que sei, tanto vou mais a dizer que Deus não saiba, sabe tudo. Amém? É importante que Lhe queiramos agradar. Acompanhes comigo a oração, por favor. Bendito Deus. Senhor, reconheço, Pai, Senhor, que estou falto, Senhor, em oração diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, Senhor, e oro-Te, Pai, para que a verdade Tua viva, Senhor, em mim, Senhor, e cada um dos que estamos presentes, Senhor, essa necessidade, Senhor, de Te expor, Senhor, de Te falar, Senhor, de conversar, Senhor, contigo, Senhor. Pai, mas ajuda-nos, Pai, uma vez mais, Senhor, a ver, Senhor, aonde estão os impedimentos, Senhor, onde estão, Senhor, aquilo, Senhor, que não permita, Senhor Jesus Cristo, que a nossa oração possa chegar até Ti, Senhor, aquilo que não Te agrada em nós, Senhor Jesus Cristo, aquilo que nos mancha, Senhor, aquilo, Senhor, que, Senhor, nos faz peso, Senhor, na alma, Senhor Jesus Cristo, no coração, na consciência, Senhor Jesus, para que a verdade possamos ser libertos, Senhor, por completo, Senhor, e em sinceridade, Senhor, em humildade, reconhecendo o Teu senhorio, o Teu poderio, Senhor, possamos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ir até Ti, Senhor Jesus, porque Tu, Senhor, estás sobre todas as coisas, Pai eterno, estás sobre todas as coisas, Senhor, ajuda-nos a perceber a Tua intenção, Senhor, aquilo que Tu pretendes, Senhor, perceber a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, Pai, levá-la por prática, Senhor, e guarda-nos de nós mesmos, Pai, porque o nosso coração, Senhor, é enganoso, Senhor Jesus, a nossa mente, Senhor, se turba, Senhor, nos encontramos por vezes diante, Senhor, de caminhos, Senhor, encruzilhadas, Pai, e necessitamos da Tua luz, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, para nos levar, Senhor, adiante, Senhor Jesus Cristo, Pai, e possamos, Senhor, caminhar dignamente, agradando-Te a Ti, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que é impedimento, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, Te oro para que caia por terra, Senhor, e a Tua vitória, Senhor, também é a nossa vitória, Senhor. Guarda-nos, Pai, de todo o mal, Senhor, bendiz as nossas vidas, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, faça o efeito, Senhor, que Tu pretendas, Senhor, Senhor, a pôr-nos, Senhor, em sinceridade, em oração contigo, Senhor, expondo-nos, Senhor Jesus Cristo, Pai, clamando-Te, adorando-Te, Senhor, exaltando o Teu nome, Senhor, porque Tu, Senhor, és fiel, Senhor, Tu não falhas nunca, jamais, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, no nome de Jesus Cristo, bendiz esta igreja também, Pai. Amém? Amém? Senhor abençoe.